Olá, meus amigos, aqui Gilmênico, o Conde Basílio, estou aqui direto do Castelo Santa Saracali, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Começando com vocês o nosso programa de debates, o nosso programa de conhecimentos, o nosso programa, aquele papo gostoso que a gente tem quase que durante a semana inteira, é chamado Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a cultura cigana. Todo mundo sempre me pede, Gil, me fala algumas curiosidades, me fala sobre a cultura cigana, me fala sobre a influência de Santa Saracali na cultura cigana. Ela é realmente a padroeira dos ciganos? Todos os ciganos são devotos de Santa Saracali? Né? Então são muitas perguntas envolvendo isso. Como é que é a cultura? Pode? Como é que é o casamento? Como é que faz? Como é que não faz? O que pode, o que não pode de verdade hoje? Alguns mitos e verdades sobre a cultura cigana. Claro que hoje não vamos falar tudo, senão esse vídeo ficaria imenso. Não dá para resumir uma cultura e um povo em apenas um vídeo só e uma história só. Bom, começando para vocês, a gente vai estar falando e andando aqui pelo castelo, né? Para que vocês vão estar vendo aqui o castelo. Primeiro eu vou dar uma explicadinha. O castelo, para que ele serve? Ele é um santuário, ele abriga o Santuário Nacional de Santa Saracali, fica aqui em Peruíbe, na Praia do Costão, tá? De frente aqui para a subida da Serra dos Itatins. Bem aqui no início da serra, assim, bem já assim, no centro de Peruíbe, facinho acesso aqui. O que tem o castelo? O castelo tem obras de arte, o castelo é um lugar instagramável, onde você pode tirar fotos, ver, observar as pinturas, as esculturas, aprender sobre a história de Santa Saracali, saber sobre a lenda dela, quem ela foi de verdade, o que não foi, saber um pouco sobre a cultura cigana, passar momentos agradáveis e estar. É como um museu, né? Aqui, um museu de arte e história, né? Falando, mas com a conotação ligada a Santa Saracali. Então a gente está aqui mostrando aqui para vocês aqui várias partes aqui, ó, onde fica aqui a representatividade das águas doces salgadas através de Oxum e Iemanjá. Nós temos aqui o período medieval, né? E a representatividade entre santos que foram, né, se converteram ao cristianismo, se converteram a seguir Cristo e foram mortos por isso, açoitados, como Santa Bárbara, que foi morta pelo próprio pai, né, porque se tornou cristã, porque era proibido ser cristã na época em que ela aceitava seguir Cristo, e São Jorge, a mesma também história, um soldado que se converteu à fé cristã, né, e também foi morto lutando por isso, né, e ali em cima os Cavaleiros Templários, que compõem a história de Santa Saracali. Por que os Cavaleiros Templários e essa história tem essa mistura? Primeiro, porque a história de Santa Sara, ela é pautada por ela sendo a filha de Jesus com Maria Madalena. Ele está nos evangelhos apócrifos, nas histórias que não foram contadas pela Bíblia, e sim umas histórias contadas sobre a realidade, sobre de quem foi o personagem, quem foi Cristo na Terra. Então ela seria o Santo Graal, aquele cálice que todo mundo persegue da linhagem real de Cristo, e aí houve a Ordem dos Templários, os primeiros a estar tomando conta da linhagem de sangue do Santo Graal. E ela é o Santo Graal, seria ela a herdeira da palavra de Cristo, a herdeira da igreja de Cristo, né, se caso ele tivesse criado uma. Então, por isso tem essa questão dos Cavaleiros Templários, o formato de castelo e tudo mais, para lembrar a história. Então são muitas passagens. Conhecer sobre a história de Santa Sara é conhecer muito sobre a história real de Cristo, de um outro olhar, né, que não tendencioso a uma religião só, né, sem aquele foco, tirando o véu dos olhos. Então, se você não conhece ainda, vai aqui na minha playlist, vai aqui onde está todos os meus vídeos, procura lá. Santa Sara, a filha de Jesus com Maria Madalena, a história proibida. Vai lá, assiste, conto passo a passo quem é. Vai ser muito importante para você, muito esclarecedor, né? E muito cultural para você estar sabendo sobre isso.
Qual é a influência dos ciganos na questão de Santa Sara? Por que os ciganos foi? Santa Sara é uma santa cigana? Não, ela não é cigana de sangue. Já disse, filha de Jesus com Maria Madalena. Então, o que acontece? Então, Sara seria, né, e ela nasce quando Jesus se refugia no Egito. Então, ela é egípcia e ela não tem a ligação com os ciganos. Mas por que ela vira padroeira dos ciganos? Tudo vem de uma profecia. Durante a crucificação, né? Durante a crucificação, Jesus, quando estava sendo colocado os cravos, os pregos na cruz, um cigano era um ferreiro que construiu, né, que confeccionou aqueles cravos, aqueles pregos da cruz. E durante a crucificação, esse cigano pedia perdão e pedia que o Jesus perdoasse. E ele o perdoou. E ele dizia assim, mas eu temo pela maldição que possa cair em meu povo. E Jesus diz, o seu povo se sentirá liberto quando acolher aquela que vier das águas. Essa profecia, ela vai e passa por todos os ciganos, ela se espalha muito grande. O que acontece? Quando a gente conhece a história do naufrágio de Sara, quando ela foi lançada ao mar com as Marias, com os apóstolos, e que ela faz a sua promessa, e o barco chega no sul da França, onde hoje é a cidade de Saint-Marie-de-la-Mer, onde abarcou lá com segurança, depois dela ter feito a promessa a Jesus. Quando ela é salva do barco, todos são retirados primeiro, mas Sara, como estava vestida de escrava, jovem e Cali, porque o nome Sara representa princesa, e Cali, negra, princesa negra, porque Jesus não era branquinho. Então, quando ela quem retira ela das águas? Um grupo de ciganos que estava acampado na beira do mar. Retira ela, e quando retira, se concretiza a profecia, recolher aquela que vier das águas. Então o povo se sente liberto e automaticamente adota Sara para si como um amuleto de ajuda, como uma pessoa a ser seguida, como uma mártir, né, entre o povo cigano, principalmente o povo cigano europeu, da Europa, principalmente porque lá estão os seus restos mortais e lá foi difundido toda essa história. Então, a fusão de Santa Sara com os ciganos vem do naufrágio e da profecia de Cristo. E ela convive com os ciganos até a sua morte. Depois os ciganos tentam enterrá-la no templo, que na época não era igreja, eram templos. Os sacerdotes negam a presença dela lá e eles enterram ela numa gruta onde corria água doce e encontrava com a água do mar, salgada de frente ao mar. E colocaram a seguinte inscrição: das águas viestes, as águas voltarás. E de lá eles tiravam o barro, moldavam uma santa, carregavam consigo, e lá virou um templo de adoração a Sara. Até que a igreja se incomodou, recuperou-se dos restos mortais, colocou dentro da igreja de volta, e ela está aprisionada nessa igreja até hoje, não ganhando a canonização, justamente para que a sua história morresse ali. Porque os ciganos é um povo considerado pagão pelos templos religiosos e pela igreja hoje, e eles não podem entrar na igreja católica na Europa. Então, isso fazia que se distanciasse, mas o povo cigano nunca desiste, acampa em volta da igreja no dia em que tem a procissão que vai de volta ao mar, forçando a imagem e os restos mortais de Sara saírem da igreja. Então eles montaram uma festa chamada Eslava, que é um protesto. Então, um mês antes eles cantam, dançam a noite inteira em volta da igreja, protestando para que a Santa saia, para que eles possam ter o contato físico com Santa Sara. Então, essa é a fusão da história de Santa Sara entrando na comunidade e na cultura cigana. Então, o castelo, vocês deram para entender direitinho que é para contar isso, mas não deixa de ir lá assistir a lenda que eu conto detalhes para vocês. E o mais importante de tudo, e não pior, é saber, ciganos, primeiramente, cigano é uma etnia, cigano não é uma religião. Portanto, ela não tem uma religião predominante. Os ciganos, eles podem escolher ser de qualquer religião ou de nenhuma. Mas o que acontece? As pessoas assimilam demais os ciganos com a questão religiosa, principalmente a parte umbandista. Então, muitas das pessoas incorporam entidades, né? Porque a Umbanda, ela tem uma flexibilidade maior
na questão cultural e principalmente nas suas entidades, elas vai dos orixás africanos aos indígenas, aos negros escravizados e ao catolicismo, porque é uma religião polarizada no meio da colonização. Bom, então, sabendo disso, então eles vão sempre incorporar povos tradicionais, como os povos do Oriente, que é onde geralmente vem a corrente da linha dos espíritos ciganos. Então, a mediunidade, você incorporar uma entidade ou ter como protetor uma entidade da etnia cigana, não te transforma em cigano. O que você vai ser é médium, que vai incorporar uma pessoa. E o fato de você incorporar um espírito, trabalhar mediunicamente, espiritualmente com o espírito, não faz com que você tenha obrigatoriamente viver a vida da entidade. Então você vai viver a sua vida. Então muitas das vezes as pessoas ligadas à religião acabam assumindo o personagem da entidade a qual ela incorpora. E aí começa a dizer e querer viver como a vida de um cigano. Mas esse cigano pode ter vivido há 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? Ninguém sabe, né? Ser do século passado. E aí você vai ter costumes e a entidade vai vir se pronunciando de uma maneira em que hoje em dia, os ciganos de hoje em dia, já não convivem mais e já nem tem mais esses dogmas. Outra coisa que tem que ser muito clara para vocês é quando você ouve a palavra cigano, você não pode generalizar. Por quê? Porque cigano é uma etnia que ela é diversa, ela não é única, ela não é unilateral, ela é uma etnia diversa, porque é dividido em clãs. Exatamente como na Índia é dividido em castas, e eu acredito muito na questão de que os ciganos são oriundos principalmente da Índia, porque de acordo com todos os procedimentos do indiano, é o que mais se assemelha à cultura. Os detalhes, as roupas, as danças, a história, o modo de casar, o modo de viver, o estilo do cabelo, o tom de pele, o formato, tudo tem muito a ver com a etnia cigana, em geral. Então a gente tem que entender que se divide em clãs diferentes. Então só o fato de dizer fulano é cigano, mas se ele não for de um clã igual ao outro, às vezes eles não se conversam entre si e nem se dão, entendeu? E não vão se dar, porque a ideologia e a maneira de tratar é completamente diferente. Então que fique bem claro, então são divididos em vários clãs. Aqui no Brasil se encontra prioritariamente o maior, né, que se encontra é a etnia Calon, o clã dos Calons. Por que a etnia Calon ela é predominante no Brasil? Porque ela vai junto com os povos originários, junto com os indígenas, com os negros escravizados, vinham também da Europa, principalmente de Portugal, no período da colonização, vinham a etnia Calon, veio e se instalou no Brasil desde esta época. E aí dominaram o território nacional como uma etnia fixa. O que acontece? As outras etnias, né, vindas da Europa, né, como os Hons, os Sintes, né, e dentro dos Hons, dos Sintes ainda se divide entre Calderaches, Matuanos e vários outros clãs. Cada um são sistemas, são de regiões diferentes do mundo e famílias diferentes. Então, algumas vão ter um tipo de procedimento, usar um tipo de roupa, um tipo de tradição, um tipo de dança, um tipo de música, e outros totalmente diferentes. E às vezes não vão se conversar entre si, como as castas na Índia, que vão dos Brahmanes, né, aos Dalits. E aí um não se mistura com o outro, desde a casta mais alta dos Brahmanes aos Dalits. Então tem isso também. E é uma questão meio política entre os povos tradicionais, que é o caso dos ciganos. Claro que não há diferença entre cigano e não cigano. A diferença é que existem costumes, danças e maneira de levar a vida diferente um do outro, mas os direitos são todos iguais para todos. Porém, na verdade, a pergunta, cigano pode isso, pode aquilo outro. Nenhuma das etnias no mundo, elas permitem o óbvio. O que a sociedade condena é condenado em qualquer etnia.
E a flexibilização de aceitar pessoas fora do padrão social vai de família para família, vai da aceitação da família, vai de estar, de não estar. A diferença é o costume. Os ciganos casam muito jovens, já para não desvirtuar, eles têm por si a linhagem de sangue, que é muito importante, que é não misturar a raça, que é não se evadir a outras raças, não misturar, né, com gajo, com não cigano. Falam um dialeto próprio, e o dialeto, ele não é um dialeto único, ele vai variar de família para família. O dialeto sempre foi a segurança. O povo nômade, o cigano sempre foi um povo que estava em movimento, a diferença dele é essa, porque ele sempre teve transitório, nunca foi fixo de um lugar. Hoje em dia já modificou, hoje em dia os ciganos estão abandonando os acampamentos, as barracas, a parte nômade, estão se fixando muito mais, principalmente aqui no Brasil. Geralmente compram loteamentos, montam casas, famílias, uma interligada na outra, porque o cigano tem muito disso, né? Quando o casamento já é arranjado, às vezes desde a barriga da mãe. Claro que antigamente a obrigação de casar era os pais que resolviam e pronto. Hoje em dia já não. Hoje em dia os pais podem até negociar o casamento, mas depois os filhos vão dizer sim ou dizer não. E tem costumes, são tradições como qualquer outro povo tradicional, como os árabes, como os muçulmanos, como os judeus. Todos eles vão ter as suas regras e etnias ali dentro, e as suas aceitações e condenações. E aí cabe às famílias aceitarem ou não aceitarem, porque o ser humano nasce de um jeito. Não tem jeito, você não tem como mudar a essência de alguém que nasce, não importa a etnia que ela vai ser. O que vai acontecer é você anular-se a vida inteira para seguir a sua etnia ou a sua história, ou o que você escolheu para a vida, ou lutar como ela e tentar transformar-se ou viver de uma maneira melhor possível. Então, todas essas regras são várias exceções diferentes. Então, muito da cultura, ela vai diferenciar para cada povo, cada família, como é o entendimento daquela matriarca, daquela família, daquele patriarca, de quem rege, quem toma conta daquele acampamento, o que ele pode, o que ele não pode, muito vai atrás. Hoje já se perdeu muito a questão cultural, mas o que não pode é assimilar o tempo inteiro e configurar o cigano com uma religião. Não é. Então, a grande maioria das vezes que você vê a pessoa fala assim, eu sou da etnia cigana, ele já fala, você é macumbeiro? Ah, você é de terreiro, você é isso. E a maioria dos ciganos não tem nada a ver com a religião da Umbanda, nem dos terreiros, nem nenhuma religião. Ele pode sim ser, por opção, mas a grande maioria não é. Como agora a maioria se tornou evangélico. Por quê? Porque é muito, um povo, eu até explico a questão dos ciganos optarem demais a ser de uma religião popular hoje em dia, como a religião evangélica que está acontecendo. Assim como os povos indígenas, entrou-se essa cultura, essa colonização, né, essa catequese aí evangélica dentro dos povos tradicionários, e isso eu acho uma pena, porque você começa a tirar a essência de um povo, tirar a pluralidade, e aí acaba muito com a beleza, né, dos povos tradicionais, porque começa a seguir dogmas, começa a seguir regras religiosas, tá? Então é muito triste isso, ver se perder com a invasão religiosa dentro, quando a gente sabe que toda a invasão religiosa tem um fundo monetário nisso. Mas por que então, se os ciganos são tão tradicionais, estão se convertendo a isso? Porque os indígenas e porque outros povos também tendem a se converter nessas religiões? Pela perseguição. É um povo que, se chega na cidade, você já tem medo. Você não se aproxima. Primeira coisa que as pessoas falam, tira a roupa do varal porque os ciganos vai roubar. Uma grande mentira. O cigano não usa roupa de não cigano. As mulheres ciganas têm uma roupa tradicional delas. Então elas vão roubar a roupa de outra pessoa para quê? Se elas não usam. O cigano rouba a criancinha. Lembra no começo da história que eu te disse? Os ciganos são pautados na linhagem de sangue.
Eles já casam cedo para não misturar a raça, para não modificar. Se os ciganos dão tanto valor à linhagem de sangue, e você sabe que se você é só considerado cigano de verdade, se a sua mãe for cigana de sangue, se a barriga que você saiu é de uma cigana, se só seu pai for cigano e a sua mãe não for cigana, você é mestiço. Agora, se a sua mãe for cigana ou seu pai não for, você é cigano. Então, a linhagem de sangue é muito importante, é como os judeus. Então, por isso, se é tão importante assim, como é que cigano rouba criancinha? Vai roubar uma criança de gadjô para criar alguém que não é do seu sangue? Qual é a mentira disso? As pessoas tinham seus filhos, não tinham como se livrar, jogavam na beira do acampamento cigano, porque o cigano sempre foi um povo pautado à união e à vida. Então o cigano jamais deixaria uma criatura sofrer para trás. Então eles acabavam acolhendo os filhos que eram jogados na porta dos acampamentos, mas no ia roubar. Assim como deixavam na porta dos conventos, na roda dos enjeitados, e aí começou essa fama toda em prol dos ciganos. Então, essa história, esse preconceito de cigano rouba, cigano é trambiqueiro, isso, aquilo, não que não aconteça. Porque existem pessoas boas e ruins dentro da etnia, fora da etnia. Isso não é a característica de um povo, né? Então, tem gente boa e tem gente ruim, como tem cigano bom, como tem cigano ruim. Então, o que acontece, meus queridos? O fato da gente, dessas coisas acontecerem, deixava os ciganos ali, ó. Então você não conseguia negociar, os homens facilmente tiram o chapéu, tal, e vai e consegue fazer toda a negociação, consegue sair, passa batido para fazer a negociação entre os gajô, os não ciganos. E a mulher cigana? A mulher cigana tem que usar a paramenta, não pode, tem que ter os cabelos longos para baixo da cintura, tem que ter vários detalhes, às vezes os dentes de ouro, a história, tudo. Então não tem como passar discretamente sem ser cigana. Agora, ela se acampa na tua cidade, você dá uma roupa para ela lavar, você deixa ela limpar a sua casa, cuidar, fazer alguma coisa, algum trabalho para você? Não. Aí elas tinham que sair pela mangueagem, que era a prática da leitura de mão, que nada mais era que, além de um dom, uma técnica também para poder tirar ali o seu qualquer e poder ter o seu dinheiro, o seu ganho com uma mulher cigana, porque ninguém dava emprego para ciganas fazerem. Então elas tinham as técnicas, através da mão, o que falar, o que não falar, as rezas passadas de mãe para filha, de vó, tudo bonitinho, e era uma prática feminina. Então os ciganos sempre foram perseguidos. O que acontece? Quando as igrejas agora entram nos acampamentos e vão, ela entra como uma avalista, como um fiador. Então o que acontece? Se eu sou convertido, eu sou um servo de Deus. Então se eu sou um servo de Deus, eu sou confiável. Então para ser aceito em sociedade, poder frequentar as mesmas rodas, frequentar um outro lugar, poder conversar, negociar e passar e vender seus produtos ou a sua mão de obra dentro da comunidade, o fato de ser da mesma religião tornou-se o cigano aceito entre os não ciganos, os gajôs. Então, para isso, virou um atrativo muito grande. Além de ser uma igreja pautada na fé do dinheiro. O Jesus de lá te dá carro, casa e estabilidade. E cigano gosta de dinheiro, cigano gosta de vida boa, cigano gosta de carrão, cigano gosta de ouro, de ostentar. É uma raça pautada mesmo no close, na lacração. O povo gosta, cigano gosta de colorido, de tudo isso. Então, é uma coisa, além disso, a religião acabou seduzindo mais os povos disso. E a chance de ser aceito, né, de falando, olha, está amarrado, eu sou, em nome de Deus, toda essa história de você ter essa página e a avalização que a igreja te dá e a inclusão, uma falsa inclusão de volta à sociedade, de chegar nos lugares, ser aceito, ser negociado, conversar, poder participar de um ato religioso junto com pessoas que são de fora, tal, sendo respeitadas, usando sua roupa e mesmo assim sendo aceitas. Então isso virou um atrativo muito grande. Então é difícil agora você encontrar, principalmente a etnia Calon, que é a mais predominante aqui, ela não ser dessa religião.
Bom, e as outras etnias? As danças, tudo. Os calões são totalmente diferentes, a roupagem é diferente, a roda da saia, eles gostam de franja, elas gostam de bordado, de cores. A grande maioria das famílias calão não usam a cor preta. Tem alguns detalhes que alguns não mostram a barriga, outros já podem mostrar, outros não podem mostrar mais a questão da perna e tal. Então tem muito disso, assim, e não usam calça. Antigamente não podiam estudar, agora já podem, já tem ciganos formados de faculdade, tudo. Então mudou. Era de um jeito, hoje é muito de mal. Hoje pode mexer na televisão, no celular, hoje tem cigano blogueiro, hoje tem tudo, hoje está aberto. Então, e tem muitos ciganos casando com não ciganos. Tem isso, depende da família, da aceitação. Hoje em dia pode. Não é que não podia antes, antigamente era quase impossível porque era muito mais fechado. Hoje em dia não, tudo mudou. Tudo também pela aceitação e como está. E o mundo é de outra forma. Nós enxergamos o mundo através da palma da mão. Então, através do celular, a gente consegue ver e rever muitas coisas e saber sobre detalhes. E as culturas vão se evoluindo. Então, são desta forma. Então, para você que não sabia, os ciganos são assim. Agora, e essas outras coisas? Por que esse monte de roda de saia? Ah, mas eu faço aula de dança cigana. A minha dança cigana, por que os ciganos falam muito espanhol? Por isso, aquilo outro. Gente, aí a gente passa por uma outra coisa. Os outros clãs vieram para o Brasil devido ao nazismo de Hitler, à Segunda Guerra, e maioria das vezes vieram como imigrantes. Os italianos, que é o caso da minha família, os espanhóis, todos os outros vieram como ciganos imigrantes, migraram para cá, fugindo dos seus países, de acordo com a perseguição, de acordo com a época, ou com o nazismo, porque o nazismo tentou dizimar a raça cigana. Muito se fala sobre os judeus, mas esquecem que os ciganos foram perseguidos igualzinho junto com os judeus. Só que é um povo que é pouco falado e pouco importa para as pessoas o que acontecia com os ciganos ou não. Portanto, então a gente tem que falar para vocês e expressar dessa forma. Eles tinham que fugir, e aí vinham, e eram famílias muito abastadas, tinham bastante dinheiro, então vinham para cá, migravam para cá, e a grande maioria dos ciganos os sintes, os rons, tudo, quando migraram para o Brasil, vieram para cá, vieram como imigrantes para cá e refugiados da guerra, do nazismo, e como existia muita coisa infiltrada aqui, eles assumiam uma outra identidade aqui no Brasil, viviam fora dos costumes, tentavam se adaptar ao máximo aqui, porque tinha que chegar e já ter trabalho, tinha que chegar e construir uma história. Se ficasse pautado nas tradições ciganas, como era lá, não conseguiria se envolver no meio profissional aqui, não conseguiria se dar bem. Entendeu? E como eles vieram às pressas, fugidos e tudo mais, então a parte cultural acabou sendo muito alterada e adaptada para viver como não cigano aqui no Brasil. Por isso a etnia Calon, quando você vê os ciganos Calons, você identifica fácil que eles são ciganos, porque eles não vieram neste período, eles vieram porque queriam, eles migraram para cá e constituíram aqui, mantendo-se a sua tradição. Os outros vieram como imigrantes, vieram fugidos e tiveram que se adaptar e alterar muito de tudo isso. Então tem muito pessoa que vai falar assim, eu tenho uma avó, uma bisavó cigana, e tem uma mistura. Então tem muita gente que é descendente por causa disso. A grande maioria dos ciganos europeus daqui tem uma raça misturada por causa que vieram nessas condições para cá. E aí sim, tem a variação do formato da saia, uns que tem a roda, o jeito de dançar, outros que eram de outros países diferentes, estão muito ligados à prática de algumas magias, algumas histórias, tudo. E aí, só que se você for junto com a etnia Calon, não tem nada, você vai falar, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tal. Mas assim,
o cigano calão, ele gosta do sertanejo, ele gosta da música regional, ele gosta da sofrência, ele gosta, se for do sul, ele gosta do vaneirão. Então ele não vai ouvir as músicas espanholas, de Kings, tal, não vai ter aquelas saias girando e tudo mais, porque a etnia, ela é acostumada dessa forma. Já os europeus, não, trazia toda essa dança, principalmente os espanhóis, com a influência do flamenco. A dança flamenca se tornou uma dança meio que característica do povo cigano. O que não tem a ver, mas acabou tendo esta fusão e esta aparência. Então, por isso, muitas das pessoas, quando vêm aqui, quer falar comigo, chega me cumprimentando em espanhol. Mas eu não faço ideia por quê, porque na verdade a minha etnia vem da Itália, então, e nem italiano, e eu já estou no Brasil já na segunda geração, então eu sou brasileiro, né? E então, pode falar oi, normal, tudo assim. E eu também não tenho esse rigor nos costumes, porque eu sou filho de ciganos imigrantes, entendeu? Que vieram e se adaptaram a viver como brasileiros, como pessoas mais normais possíveis para ser aceitas, que não é o caso já dos mais tradicionais. Então, gente, tem que respeitar bastante essa questão, e a maioria da etnia Calon não é ligada à fé a Santa Sara. Por isso que eu falo, Santa Sara ainda está gatinhando em realização a fé aqui no Brasil. O culto a Santa Sara, o conhecimento sobre ela, o que sabe-se sobre Santa Sara é muito pequeno aqui no Brasil, é muito pouco e ainda é muita mentira, porque a maioria das vezes não querem contar, porque dizer que é uma filha de Jesus é uma afronta para a maioria das religiões, entendeu? É um abuso, tem gente que me xinga de tudo quanto é nome quando eu falo isso, mas eu não vou. Eu tenho uma missão com ela e eu vou falar sempre o que a minha verdade, a verdade que eu acredito. Mas eu te dou o direito de não acreditar na minha verdade e de não precisar levar adiante. Por isso que eu sempre uso o nome A Lenda ou a História, uma lenda proibida, porque eu não tenho como provar como pessoa a veracidade. Mas você, se você prestar atenção, você precisa ver quando um conto tem engrenagens que se encaixam e um conto tem engrenagens que são completamente bêbadas, que não se encaixam em nada. Então é difícil, então a gente tem que agir com alguns detalhes de lógica para entender realmente a história que nós estamos tentando contar. A mesma coisa em relação aos ciganos. Se você já vir com um olhar de preconceito, se você já ter um pré-conceito, uma pré-história sobre isso, ou olhar e bater no liquidificador e achar que todos são todos iguais e que é só uma raça assim e assado, você não vai nunca entender nem aprender sobre elas. E o mais importante é que a gente aprenda sobre o que está falando, sobre a história, para que a gente não fale bobagem, não agrida pessoas que estão há muitos anos sobre a Terra, que vivem nos costumes. Ninguém é ruim por ser diferente, ou por viver de uma maneira diferente, ou ter costumes diferentes. Então a gente tem que parar de ter rótulo nas coisas. Eu sou muito julgado pela cor do castelo. Muitas pessoas passam aí na porta, para o castelo ser vermelho, me assimilam uma figura do mal, ou nem param para ver, ou então está amarrado. Então é a mesma coisa, quando as pessoas falam assim, é cigano, já, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Mas tá amarrado por quê, gente? E hoje em dia nem sabe que a grande maioria dos ciganos tradicionais aqui são dessa religião, que vocês tanto apontam pra gente e já criticam, né? Já te olhando com outros olhos, de outra forma. Então eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, alguns pontos aí sobre a cultura cigana, sobre Santa Sara, e a gente vai sempre estar falando aqui, gente, a gente sempre vai estar voltando. Depois eu vou mostrar para vocês, num próximo vídeo, fazendo lá dentro da loja, mostrando as vestimentas, o que cada clã veste, as verdades e mentiras em torno disso. Então, sobre a dança cigana, muitas pessoas falam, eu faço aula de dança, mas tem aula de dança? Existe essa parte cultural folclórica, e que é muito legal, é muito bom que isso tenha, porque esses movimentos folclóricos em relação à cultura tiram, às vezes, geralmente são feitas na maioria em organizações que cuidam da terceira idade, então tem essas professoras, as aulas, reúne grupos, tudo, aí faz a pessoa voltar a viver, gostar do colorido da vida, gostar da dança, gostar da prática, gostar disso tudo. Então é muito bacana. Às vezes não tem nada a ver culturalmente
com o que se acontece dentro, realmente, das famílias tradicionais ciganas. Às vezes não tem a ver, principalmente em relação ao clã. Mas às vezes tem a ver com o passado, como era na era medieval, como eram os ciganos de caravana antes, como eram os ciganos circenses, como eram os ciganos da Europa, do Oriente, de tudo mais, que cada um tem a sua peculiaridade na dança, na história, cada um tem uma coisa diferente. Então é um leque de coisas. Então, mas eu acho muito saudável, muito bom, desde que você faça isso com muito respeito. Aproveite e está sendo feliz. Se naquele momento você está profanando algo bonito, de energia, de amor, de felicidade, você só está tirando o estigma ruim que já existe em cima de um povo tradicional, como os ciganos. Então eu não acho uma afronta. Às vezes a gente brinca assim, é apropriação cultural, você se vestir assim, assim, assado. Depende, né? Se você fosse vestir de cigano para fazer algo pejorativo, algo que vai depreciar mais, então é só ter uma consciência, saber que cigano já tem a conta bem alta para pagar para a sociedade, perante a sociedade. Então tome muito cuidado quando você se fantasia de o que você vai fazer vestido de cigano, o que você vai falar vestido de cigano, qual o rótulo que você vai endossar para uma cultura que já é perseguida. Então, se você faz isso com consciência, se você faz isso de uma maneira divertida, de uma maneira bonita, de uma maneira alegre, levando boas coisas e boas energias e passando, né, uma desmistificação em relação à etnia, está fazendo um bom trabalho. Agora, tome muito cuidado quando fizer um desserviço, principalmente quando você misturar a questão espiritual, de feitiços, de tudo mais. Você está jogando na conta de uma etnia que às vezes nem mexe com esse tipo de prática, e você está colocando eles de uma maneira, rotulando eles a serem perseguidos e queimados como bruxas de novo, sem ter culpa no cartório, entendeu? Apenas por um devaneio, por uma apropriação cultural ou por uma fantasia na tua cabeça de querer viver o personagem de uma entidade que você supostamente recebe. Aí sim, você toma muito cuidado quando se apresentar como cigano vivendo a vida de um espírito falecido. E, às vezes, de uma maneira errônea. Você coloca na conta dos ciganos mais um BO que não é deles. É só isso, agir com consciência. Consciência e respeito em todas as áreas. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser elogiado. A verdade é sempre bom vir à frente de tudo. Bom, meus queridos, eu fico por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like. Você quer ajudar aqui o Castelo Santa Saracali? Você gostou? Você acha que essa obra tem a ver? Isso foi feito pelas mãos, sem recurso algum. A gente mata um leão por dia para manter esta obra aberta e este canal aqui para levar conhecimento para vocês. Então, se você assiste o meu vídeo, presta atenção se você está logado na hora, na tua conta no YouTube. Senão a visualização não vem pra gente. A gente precisa muito, muito, muito da monetização desse vídeo. A gente precisa muito dessa parceria. A gente precisa muito que as pessoas assistam, que esse canal cresça. Porque a gente vai conseguir manter esse espaço, ampliar e continuar levando o conhecimento. Vamos fazer Santa Sara famosa? Vamos fazer a história dela correr os 4 cantos do mundo? Vamos fazer a fé de Santa Sara crescer cada vez mais? Então ajude a monetizar esse canal. Caso você queira ajudar fisicamente, tem uma chave Pix aqui, passando aqui para vocês agora. Quer doar, ajudar alguma coisa, se sente nisso, toca no seu coração que você quer ajudar essa obra, que você ficou gratificado com tudo isso que eu fiz e quer participar com um tijolinho, com alguma coisinha ali, pode mandar aqui, não tem problema. Eu tirei agora, sabe, o orgulho do peito e deixei e vou e recebo sim, de muito bom grado, se você quer ajudar. Do contrário, a sua visualização, o seu comentário, o seu like aí debaixo do vídeo já vai me ajudar muito, 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 porque aí o canal, ele por si só vai se pagar e vai se ajudar. Então vamos fazer a fama de Santa Sara crescer e esse canal se projetar
mundialmente? Então vamos lá, conto com você. A energia de Sara é poderosa e a sua também. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Chegou até o final do vídeo? Gostou? Ai, que bom! Então deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenique Conde Basile para novos vídeos e em todas as redes sociais. Lembre-se, aqui você tem sempre um amigo no nosso Palavra de Amigo. E tchau, tchau!